é usado, né? Pois é. Então é uma questão. Sem falar que pela doutrina judaica, o cordeiro que é sacrificado é um cordeiro que nunca cruzou, né? Nunca teve uma relação. Então Jesus, como cordeiro de Deus, ele teria que estar virgem ali, né? Pois é. Vamos então para o Papa, né? Vaticano. Foi semana passada, né? Foi, dia 8. Dia 8? Dia 8 saiu o resultado. Dia 7 eu dei a letra, né? Então, baseado em que você acertou a escolha do Papa? Tem um vídeo no meu canal, quem quiser assistir. Anterior à escolha? Depois, se você quiser passar aí e pedir pra galera mostrar, que nego não acredita. Tá, é 1 minuto o vídeo, 40 segundos, é bem curtinho. Tá no meu canal lá, Daniel Lopes Preview, tal, que seria o primeiro Papa norte-americano. Eu não dei um chute, nem recebi uma revelação de Deus. Eu construí um raciocínio. E o raciocínio é meio simples. Meio geopolítico ou não? Geopolítico total, raciocínio simples, assim. E eu só tive esse insight quando eu fui dormir dia 6. Tá. Porque antes eu tava achando que a gente ia ter de volta um Papa italiano. Eu também tava apostando nisso. Eu falei, cara, tem que ser um italiano. Tá mais de 40 anos sem ter um Papa italiano. Então tá complicado. Aí eu fui dormir dia 6, cara. Eu falei, peraí, tem coisa aqui. Por quê? Quando João Paulo II chegou ao poder, ou foi, né, alçado ao trono, ele surge num momento específico, porque o grande desafio para a igreja naquela época era o avanço do comunismo soviético. A gente está falando de 1978. Inclusive, 1978 é o famoso ano dos 3 papas, né? Por quê? Porque morreu um papa e entrou o João Paulo I. O João Paulo I ficou só 33 dias e morreu. Alguns dizem que teve conspiração, que enterraram o corpo dele rápido demais, não deixaram exumar para fazer exame. Muito estranho. Você tem o primeiro papa que já estava no poder, morreu. Aí entrou o João Paulo I, morreu, aí depois entrou o João Paulo II. A gente está falando de 1978, que é o ano dos 3 papas, né? Então, por que eles escolheram um papa depois de tantos italianos, escolheram um papa polonês? Porque a Polônia era um país que fazia parte da União Soviética. Então eles escolhem o cara certo. E muito católico, né? Católico também. Então, para fazer frente ao perigo soviético, escolheram um cara de dentro da União Soviética, né? Faz sentido. E para ajudar a derrubar a União Soviética também, né? A gente sabe que em 1990 lá, 89, 90 cai o Muro de Berlim, a União Soviética acaba e tal. Então, é claro que, em tese, o Papa polonês ajudou a vencer, né? Isso ajudou a igreja a vencer esse perigo da Rússia, da União Soviética comunista. Então, era o cara certo na hora certa. Aí, depois de João Paulo II, a gente sabe que vem o Joseph Ratzinger, né, que é o Papa Bento XVI, que é um alemão. Aí você fala, o que tem a ver um alemão? Não tem nada a ver, porque o Ratzinger, ele continua o trabalho de João Paulo I. Ratzinger, ele tinha um apelido que era o Bulldog, ou o Bulldog não, Rottweiler, que é cachorro alemão, né? O Rottweiler de João Paulo II. Porque a gente não pode esquecer que Joseph Ratzinger, ele era o presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. O que é isso? Tribunal do Santo Ofício, Inquisição. O Bento XVI, que depois, né, Papa Bento XVI, ele combateu vários padres que tinham linha assim mais comunista, ou marxista, esquerdista. O próprio Frei Beto, brasileiro, foi silenciado por ele. Ele recebeu uma punição de ficar 1 ano sem poder pregar e sem dar aula, né? Lembrando o Frei Beto franciscano. E depois o Frei Beto, ele decidiu sair da igreja, né? Ele não foi excomungado pelo Bento XVI, mas ele foi silenciado. Então ele continuou um trabalho anticomunista. Você assistiu 2 Papas? Pô, não assisti, cara. Pior que eu me organizei, eu falei, eu preciso assistir o 2 Papas antes de gravar com o Vilela. Eu assisti ontem e tem essa discussão. Mostra um pouco essa tensão ali, né? De progressista, conservador, né? Tanto que ele, no começo do filme, ele e o Papa Francisco meio que não se bicam. Não se dão bem ali. São linhas totalmente diferentes. Né? Totalmente diferente. Então, aí o que acontece? Pô, você tem um Papa que entra em 78... Depois você tem o outro, que acho que é 2005, se eu não estou enganado. Pô, mudou o mundo. O mundo é outro. Não tem nada a ver, não tem mais União Soviética. Né? Alguns ainda falam que o comunismo é um perigo, mas para a igreja já não é. Muito pelo contrário, a gente tem um aumento muito grande de uma ala progressista da igreja, principalmente no colégio de cardeais. Então, assim, o Bento XVI, continuar o trabalho de João Paulo II numa pegada anticomunista, ficou anacrônico. Não era uma coisa mais conveniente, principalmente para essa maioria progressista do Colégio de Cardeais, que tem grupos ali considerados até meio secretos, como era a máfia de Saint Gallen.
St. Gallen ou São Galo é uma região na Suíça onde os progressistas, os cardeais progressistas se reuniam para montar os planos para eles chegarem ao poder. Então, o que acontece? Bento XVI, ele está continuando o trabalho de João Paulo II, mas ele vai cada vez mais perdendo o apoio dentro do Vaticano e os caras não querem mais um conservador. Então, o que acontece? Dizem, aí tem algumas histórias, que... Dizem não, né? Porque vamos no que é real, no que é documentado. Começa a sair um monte de escândalo. E dizem que esses escândalos foram propositalmente liberados para desgastar a imagem do Bento XVI. Vatilix. Teve o Wikileaks, depois teve o Vatilix. Um vazamento. Um monte de documento comprometedor do Vaticano e colocando tudo na conta do Bento XVI. Por exemplo, questões financeiras, mau uso do dinheiro dos fiéis, questões de abuso também, que ele teria acobertado. Então foram botando um monte de capivara na conta dele. E ele foi se desgastando até o momento que a versão oficial, no início de 2013, ele fala que ele estava muito cansado e tal. Mas alguns livros e alguns vaticanistas dizem que botaram ele numa sinuca. Falaram, ou você sai ou a gente bota o resto dos documentos, você vai acabar até podendo ir pra cadeia. Caramba. Você pode imaginar um papo ir pra cadeia, é um negócio surreal, né? Mas você fala, quem quer prender ele? O próprio Vaticano tem um sistema ali de polícia, né, de justiça. Então parece que ele tomou esse checkmate e falou, ok, eu saio então. Aí ele sai e o plano dessa máfia de St. Gallen e dos jesuítas também se concretiza, porque aí voltando ao meu raciocínio, tá. Qual é o cenário de Bento XVI, de Francisco? A gente está falando 2012, 2013. O que acontece? A América Latina tem cerca de 40% dos católicos do mundo. É a maior concentração de católicos do planeta. Quase metade está na América Latina. Só que desde os anos 70, um aumento muito grande das igrejas evangélicas. Pois é. Puxando membros, né? Tirando membros de dentro da igreja católica. Então, o problema já é diferente. O perigo para a igreja, ou o problema a ser resolvido, não é mais o comunismo soviético. Agora é a perda de membros no local onde eles tinham a hegemonia. Então, não é por outro motivo que surge o primeiro Papa sul-americano. Sul-americano por quê? Para fazer essa frente. Primeiro grande evento que o Papa Francisco faz é a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Primeira viagem internacional dele, primeiro grande evento. Para quê? Para dar uma aquecida, uma animada nos católicos jovens, para ver se eles param de perder tantos membros, né? E além disso, primeiro Papa jesuíta da história, o que é uma questão, assim, para quem conhece um pouco a história da igreja, é uma questão muito sensível, porque os jesuítas, eles se tornaram um perigo tão grande para a igreja que em 1773 o Papa da época deletou a Companhia de Jesus. Eles foram tornados ilegais. Então os jesuítas há muitos anos eram vistos como uma ordem poderosa demais, trazia perigo e uma ordem que deveria ser lidada com muita cautela. Se eu não estou enganado, no ano de 1815 eles voltam à legalidade e então nunca havia se imaginado a possibilidade de um Papa jesuíta, já que é uma ordem que chegou a ser descredenciada pela igreja. Agora, tem um outro lado que tem a ver com o contexto da época. A gente está falando 2012, 2013. Se o problema é o aumento dos evangélicos e a diminuição dos católicos, na região onde eles eram hegemônicos, na região com o maior número de católicos do mundo, América do Sul ou América Latina, o jesuíta ele tem habilidades muito adequadas. Por quê? A gente não pode esquecer que os jesuítas foram criados no contexto da Contra-Reforma. 1517, Martinho Lutero faz a Reforma Protestante lá, tem esse racha na igreja, surge o protestantismo, e aí a igreja reúne um concílio chamado Concílio de Trento, e nesse concílio eles montam a resposta a esse problema do protestantismo. Então como é que a gente resolve isso? Porque se isso continuar do jeito que está, a gente vai perder todos os membros para o protestantismo. Então eles criam, dentro do contexto da Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, com um cara chamado Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola, com uma bagagem militar que ele tinha, criou essa ordem praticamente militarizada, que é a ordem dos jesuítas, para conter o avanço dos evangélicos no mundo, ou dos protestantes, né? Então, o Papa Francisco, assim como João Paulo II, em 1978, o Papa Francisco, em 2013, ele é o cara certo na hora certa, porque ele é o primeiro Papa latino-americano para resolver esse problema da perda de membros,
E ele é o primeiro papa jesuíta, porque os jesuítas, a sua missão original é combater os protestantes. Então você mata 2 coelhos com a cajadada só. E aí o que acontece? Papa Francisco, a gente chega agora no ano de 2025. Mas o direcionamento dele, o pensamento dele mais progressista Totalmente ajudou, progressista. Mas ajudou isso na escolha ou não? Ou é irrelevante? Ajuda porque a ala progressista queria mudar essa história que estava já desde 78. 78 botaram um cara anticomunista. Mas isso foi se progredindo até 2013, pô. Os caras, não aguento mais. A ala progressista falou, vamos mudar isso aí, tem que ter um progressista lá. Então, ele, obviamente, totalmente da linha progressista e vira um problema. Por quê? Um problema para os conservadores. Porque o Papa Francisco, ele inflou o colégio de cardeais com nomeados dele. Nessa gestão de 2013 a 2025, o Papa Francisco nomeou 108 cardeais. Imagine, o colégio dos cardeais, os cardeais aptos a votar, 133 cardeais. Dos 133, 108 eram progressistas indicados pelo Francisco. Pois é. É óbvio que o Francisco só indicou progressista ou moderado progressista. Então você tinha os progressistas que já estavam lá, mais os 108 que ele colocou. Então a chance de você ter um papa conservador era mínima. Só que eu comecei a pensar, cara, qual o cenário de hoje? Não é o perigo do comunismo e não é tanto o perigo de, estamos perdendo membro na América Latina, porque de lá para cá teve um ressurgimento do catolicismo no mundo inteiro. Pois é. Então, eu pensei, cara, qual o problema que essa ala progressista que está no poder está enxergando? O problema é o neoconservadorismo do Trump. O Trump no poder, junto com o Elon Musk, partindo para cima das pautas progressistas, pô. Questão de costume, casamento e mulher sacerdote ou não. Então eu pensei, cara, o problema hoje é os Estados Unidos, o problema hoje é o Trump. Eu falei, cara, é a hora de ser o primeiro papa americano. Tem que ser, porque se eles escolheram um polonês para lutar contra a União Soviética, eles vão escolher um americano para fazer frente ao Trump. Até para dialogar também, porque como americano nato. E aí, cara, eu pensei, fala ou não fala essa teoria? Porque a chance dela se concretizar é mínima. Por quê? Existia um tabu de ter um papa americano, porque a igreja ela tem medo de se associar a grandes potências que podem ser vistas como opressoras. Porque o progressista, ele entende os Estados Unidos como um império que oprime os mais fracos. Sim. Um império capitalista que amassa o pobre e não liga para as questões sociais. Então, não tinha essa possibilidade na igreja. Principalmente uma igreja liderada por uma maioria progressista no colégio de cardeais. Então, eu falei, no dia 7, quando eu fiz a minha live do meio-dia, eu falei, cara, é muito arriscado isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Então, eu falei, nesse corte, né, que eu depois separei, falei, pessoal, eu vou sugerir para vocês aqui que vai ter uma zebra e a gente vai ter o primeiro papa norte-americano. Aí contei essa história que eu contei até aqui. Sim. Só que eu pesquisei e pensei, será que tem algum dos cardeais, são 10 cardeais americanos hoje, será que entre esses 10 cardeais americanos, acho que são 10, né, ou 8, não sei, será que tem algum que o Trump gosta mais? Será que ele já elogiou? Será que já deu? E aí eu vi que, obviamente, Trump sendo de Nova York, tinha um cardeal lá que é o cardeal Dolan. E o Trump já tinha elogiado esse cara. Numa situação curiosa também, porque chegaram pro Trump e falaram, e aí, com relação ao novo papa, o que você acha? Aí ele fala, eu acho que eu daria um excelente papa. Aí ele fez aquele meme, ele como papa, né? E só que ele falou, essa é a minha primeira opção, sou eu, melhor candidato para papa. A segunda opção é o cardeal Dolan. Aí eu falei, então o cardeal Dolan. É um americano e é o Dolan. Essa eu errei. Eu errei quem era. Ah, tá. Mas depois eu pensei, eu falei, cara, o Trump não é bobo. Principalmente eu acho que não tem nenhum bilionário bobo, né? O Trump não é nem um pouco bobo. Inclusive ele escreveu um livro antigão chamado A Arte da Negociação e ele, né, é o mestre do somebody love da negociação. Ele fala que ele não quer. Então, eu falei, cara, eu dei mole. Porque claramente, se ele falar, esse cara é o que eu quero, o Vaticano vai falar. Esse a gente deleta. E eu falei, pô, lógico que se ele falasse esse, não seria, né? Aí entra o Robert Francis Prevost, né? Que é o cardeal que é nascido em Chicago, né? Radicado em Chicago, nos Estados Unidos. Mas tem alguns detalhes ali que eu não tinha atentado. Por quê?
A história é até interessante, mas dá pra contar um pouquinho a história do novo Papa, né? Claro. A biografia dele. Então, ele nasce numa família muito católica.